Olá, muito boa tarde. Eu sou Carol Rosito, te atualizo agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 6 de junho. E a gente começa diretamente aqui de Brasília falando do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, decidiu criar um grupo de trabalho com integrantes dos 3 poderes para analisar o pagamento de parcelas indenizatórias, conhecidas como penduricalhos. Magistrados, membros do Ministério Público, além dos servidores, para trazer as atualizações sobre esse caso, explicar para a gente como é que vai funcionar esse grupo de trabalho. A gente conversa agora com o Pedro Moreira. Pedro, boa tarde. Traz para a gente, tem prazo, né, esse grupo de trabalho, então, criado pelo presidente do STF. Boa tarde para você. Oi, Carol, ótima tarde para você também, ótimo sábado para quem está com a gente. Olha, a expectativa é que o presidente Edson Fachin, que também acumula a presidência do Conselho Nacional de Justiça, ele assine essa portaria instituindo esse grupo de trabalho na próxima segunda-feira. E a partir daí, o grupo teria 6 meses para apresentar propostas. Nessa portaria, o ministro Fachin fala que o grupo vai estudar as várias propostas legislativas com relação à remuneração da magistratura, mas que tem reflexos no pagamento de salários de todo o funcionalismo público, já que a gente lembra, são os salários do Supremo, por exemplo, que definem o teto constitucional. Então, o ministro Fachin vai determinar que esse grupo tenha integrantes, por exemplo, do Senado, da Câmara Federal, do Executivo, do Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União, Conselho Nacional do Ministério Público, Defensoria Pública da União e Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Esses membros serão indicados por representações dos magistrados, serão indicados por esses órgãos e a representação dos magistrados também vai fazer parte. O grupo vai ser coordenado por um comitê executivo de membros do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É mais uma iniciativa, então, do ministro Fachin, diante do que alguns ministros do Supremo já chamaram de farra dos penduricários, né? A gente lembra que em março o Supremo definiu um teto máximo para essas verbas indenizatórias, né, diante de uma série de problemas em vários tribunais do país. Um levantamento do CNJ mostrou que havia quase 500 nomenclaturas diferentes para esses acréscimos nos salários, o que na prática vinha permitindo que muitos servidores recebessem acima do teto constitucional, hoje em torno de R$46 mil, que é um salário de ministro. Em maio, o CNJ também aprovou uma proposta do próprio ministro Fachin para um contra-cheque único para toda a magistratura do país. Então, Carol, mais uma iniciativa nesse sentido para tentar combater esse problema, né, que vinha deixando claro que muita gente recebia acima do teto constitucional. Carol. Tá chegando a hora. Olha, a seleção brasileira enfrenta hoje o Egito no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Ludmila Kandal chega agora com essas informações direto dos Estados Unidos. Lud, boa tarde para você. O que a gente pode esperar desse amistoso? Mais testes? O que Ancelotti está preparando? Ei, Carol, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a programação da CNN Brasil nessa tarde de sábado. Prazer estar aqui falando com você novamente. Queria dizer que Ancelotti não quis entregar o ouro da escalação, não, mas a gente vai destrinchar ela agora aqui para esse jogo contra o Egito. São muitos testes aí nessa última partida antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil encara o Marrocos na grande estreia no dia 13, mas hoje é uma partida ali para fazer testes. Nós teremos 11 substituições, né? Uma em cada tempo, muito similar do que foi o jogo contra o Panamá ali, para o Ancelotti fazer os últimos ajustes, os últimos testes, testar também ele já tem uma convicção mais clara ali, né? Ele já é mais convicto do que é o ataque do Brasil, mas ele quer fazer ali observações. Então vamos montar aqui o campinho de hoje, quem são os 11 que começam a partida contra o Egito. Começando com Alisson no gol, a gente tem o Wesley
em uma lateral e o Douglas Santos começando na outra lateral. E aí também tem essa questão da dupla de zaga. A dupla de zaga titular do Brasil, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Mas nesse jogo vai ser o Léo Pereira, porque o Gabriel Magalhães alegou cansaço, então foi uma opção técnica de preservar o zagueiro. Então teremos Marquinhos e Léo Pereira. Meio campo bem consolidado, já com Bruno Guimarães e Casemiro, mas a gente tem aqui essa grande novidade. Por quê? Porque o Lucas Paquetá vai fazer uma espécie de terceiro homem ali do meio campo, jogando um pouquinho mais para frente, junto com o Igor Thiago. Então é isso o que o Ancelotti quer observar, Igor Thiago e Lucas Paquetá lá na frente no ataque, junto com Vini Júnior e junto com Rafinha. A gente sabe que o Egito, diferente do Panamá, é uma equipe mais forte taticamente, vai exigir um pouquinho mais do Brasil, então é um teste mais assim, valendo para ver essas últimas questões aí antes da estreia, se bem que eu pude acompanhar esses treinamentos aqui durante toda essa semana em Nova Jersey e tá tudo indo bem, viu, Carol? A gente tem um clima bom, o Ancelotti fazendo vários testes, exceto o Neymar, que não está à disposição, mas ali ele tem várias opções para compor o time titular, mas ele tem um banco também muito forte. Lembrando, então, hoje tem Brasil e Egito, 7 horas da noite, e o retrospecto é favorável ao Brasil, viu? São 6 jogos e 6 vitórias, que vem a 7ª. Que bom, que vem a 7ª, Lud. A gente conta com você, viu, para trazer todos os detalhes, as informações ao longo da nossa programação. Obrigada. Bom jogo pra gente. E olha, a gente fala agora sobre o cenário internacional para falar um pouquinho sobre a guerra no Oriente Médio. O Irã fez novos ataques contra alvos em países da região. Agora há pouco, o Bahrein afirmou que interceptou mísseis do regime iraniano. Tudo isso em meio a um impasse nas negociações para o fim do conflito. Quem tem os detalhes ao vivo agora para a gente é o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, boa tarde. Quais são os detalhes e o que a gente tem de atualização em relação a isso? Olá, Carol, muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Esse é mais um teste difícil para o cessar-fogo que continua existindo, apesar de todos os ataques entre os Estados Unidos e o Irã. Este foi um sábado de mais violência. Os iranianos tentaram lançar pelo menos 4 drones contra embarcações na região do Estreito de Hormuz. Esses drones foram interceptados, mas os militares americanos resolveram responder, atacando várias posições militares do Irã na costa do país, também em ilhas nas proximidades do Estreito de Hormuz. Os alvos principais eram postos de observação de inteligência e de radar dos iranianos. Os iranianos também lançaram novos ataques com mísseis balísticos contra o território do Kuwait e o território do Bahrein. Na questão do Kuwait, os alvos dos iranianos eram bases militares dos Estados Unidos. Os militares americanos disseram que conseguiram interceptar a maior parte desses drones, mas o governo do Kuwait confirmou que pelo menos um deles atingiu seu alvo, causando destruição, mas felizmente não deixando nenhum ferido. O governo do Irã também acusou os Estados Unidos de, com os ataques contra as bases militares, ter mais uma vez desrespeitado o acordo de cessar-fogo. Ontem, numa entrevista exclusiva à CNN, o principal conselheiro militar do líder supremo do Irã, o Mojtaba Khamenei, disse à CNN que o Irã exige pelo menos que 24 bilhões de dólares do país que estão no sistema financeiro internacional sejam liberados para eles começarem a considerar a possibilidade de um acordo de paz. Então a gente vê muita troca de acusações e também muita violência com ataques de lado a lado num cessar-fogo cada vez mais frágil. É quase um cessar-fogo velado, né, Américo? Mas, enfim. E olha, Américo, os combates também continuam no Líbano. Israel fez novos ataques dias após o Hezbollah rejeitar essa proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. É isso mesmo? Quais são esses detalhes? Pois é, Carol, essa é a segunda frente nessa guerra no Oriente Médio, está completamente vinculada à guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã, porque o Hezbollah abriu essa frente ao atacar o norte de Israel e receber a resposta das forças de defesa de Israel. Desde então a gente teve um cessar-fogo que
não foi respeitado. Todos os dias a gente tem ataques de lado a lado. O Hezbollah disse que a última exigência dos americanos significava uma rendição do grupo e não aceitaram cessar-fogo. Hoje, Israel voltou a atacar várias posições do grupo rebelde no sul do Líbano e num desses ataques eles atingiram um veículo que carregava militares do exército libanês. Inclusive, um general do exército do Líbano foi morto nesse ataque. Isso é muito grave, Carol. Por quê? Porque o exército do Líbano não faz parte dessa guerra, desse conflito. Esse é um conflito entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah. O exército libanês não faz parte desse conflito, inclusive tem a missão de tentar ajudar a desarmar o Hezbollah. O governo libanês reclamou muito desse ataque e o governo israelense diz que está investigando as causas. Mas a gente acabou tendo, portanto, um general, oficiais do exército libanês e soldados também mortos nesse ataque a cerca de 70 quilômetros ao sul do Líbano. É um ataque que vai aumentar ainda mais aí essa crise entre os dois lados e vai gerar mais acusações contra as forças de defesa de Israel. Carol. Américo, obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você em Londres. E olha, o número de casos de contaminação pelo vírus Ebola na República Democrática do Congo subiu para 452. Já são 82 mortes. A epidemia de Ebola continua concentrada na província de Ituri, no nordeste do país, onde a infraestrutura de saúde é precária. Esse já é o 17º surto da doença na região. O vírus pode ser transmitido por meio do contato com sangue, tecidos e fluidos corporais de alguém infectado ou a partir do contato com superfícies e objetos contaminados. E a Organização Mundial da Saúde anunciou um plano de 518 milhões de dólares para combater o Ebola. A proposta duraria 6 meses entre junho e novembro deste ano. Segundo o diretor-geral da organização, o surto da doença está se alastrando rapidamente. Ele alertou que as autoridades ainda estão, abre aspas, correndo atrás do prejuízo, fecha aspas. A OMS diz que o surto é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Agora, aqui no Brasil, uma pesquisa Arcoeducação mostra que 19% dos adolescentes usam inteligência artificial para conversar nas redes nas horas de solidão. O estudo ainda aponta que o uso da IA é impulsionado por um cenário de isolamento emocional. Quem traz mais detalhes dessa pesquisa é o nosso repórter Guilherme Rajão, direto de São Paulo. Rajão, boa tarde. Olha, número preocupante, hein? Traz os detalhes. Exatamente, Carol. Uma boa tarde a você, a toda a nossa audiência. Esse levantamento da Arcoeducação, portanto, traz alguns números que são preocupantes quando nós paramos para analisar todo esse cenário de inteligência artificial em toda a questão socioemocional, em especial dos jovens e adolescentes, né? E por isso a gente vai trazer aqui alguns dados importantes. 1 em cada 5 adolescentes brasileiros afirmam recorrer à inteligência artificial para conversar quando se sentem sozinhos. Segundo essa pesquisa, 52% dos adolescentes dizem ter dificuldade para fazer novos amigos e 17% afirmam sentir solidão com frequência. Esse contexto acaba impulsionado por toda essa questão da inteligência artificial, que hoje está muito acessível para praticamente todas as pessoas em todo o mundo. O estudo também aponta diferentes, importantes diferenças entre alguns grupos, como por exemplo o grupo masculino e o grupo feminino. Quando a gente fala das meninas, elas têm aí uma questão de solidão sendo relatada de uma forma ainda mais significativa do que os meninos. Entre estudantes que preferiram não declarar gênero, esses indicadores de vulnerabilidade emocional foram ainda mais altos. Outro ponto de atenção está para a questão do ensino médio, né? Quando a gente fala de jovens ali que tem a pressão acadêmica e as mudanças dessa fase, os índices de solidão sobem de 16% no ensino fundamental para 25% no ensino médio. Portanto, uma pesquisa muito importante com relação à inteligência artificial nessa questão de saúde socioemocional dos jovens. Volto com você, Carol.
Obrigada, Rajão, pelas suas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. E essas foram as principais notícias do momento. Fique agora com o CNN Viagem e Gastronomia. Pense bem, pense CNN. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.